Bem-vindos ao nosso estudo sobre um dos momentos mais cruciais da vida de Jesus, sua prisão no jardim do Getsemane. Neste vídeo, vamos explorar os eventos que culminaram na traição de Jesus por Judas, um de seus próprios discípulos. Veremos como uma ação aparentemente simples, como um beijo, se transformou em um ato de hipocrisia e traição. Vamos entender a significância das palavras e ações de Jesus durante essa noite tumultuada, observando como ele, mesmo em momentos de grande angústia, manteve o controle e cumpriu o plano divino. Também vamos analisar o papel dos discípulos e a dinâmica entre eles e Jesus, destacando a importância de cada detalhe registrado nas Escrituras. Prepare-se para uma jornada profunda e reflexiva pelos textos de Mateus, onde cada versículo nos aproxima do entendimento da importância desse acontecimento na história do cristianismo. Junte-se a nós e mergulhe na compreensão do significado profundo e das lições que essa passagem bíblica tem a nos oferecer. A refeição da Páscoa era composta de alimentos específicos, como o cordeiro pascal com ervas e verduras amargas, para lembrar os judeus da libertação da escravidão no Egito. Durante a celebração, cantavam-se os salmos de Halel. A refeição era marcada por 4 cálices de vinho, tomados em momentos específicos, o primeiro após a oração de ação de graças, o segundo com o prato principal, o terceiro com outra oração de ação de graças e o quarto durante o cântico dos salmos restantes. A bênção ou ação de graças de Jesus acontece com o terceiro cálice. Esta bênção não se refere ao pão, mas a uma bênção a Deus realizada na cerimônia da Páscoa. Os verbos usados no versículo 26, tomou o pão, abençoando, partiu e deu, são os mesmos usados para descrever os milagres da alimentação das multidões. Não é sem significado que a igreja primitiva tenha apresentado a ceia do Senhor na linguagem de milagre. A Eucaristia, nome da ceia, provém da palavra grega traduzida pelo verbo abençoar. A versão de Mateus da ceia do Senhor incluía as palavras para a remissão dos pecados, lembrando a promessa de que Jesus salvaria seu povo de seus pecados. A ceia do Senhor tem implicações que vão além da Páscoa, ela utiliza vários eventos do Antigo Testamento. Assim como o Cordeiro Pascal, Jesus salva vicariamente da morte e introduz uma era de liberdade. O sangue do Novo Testamento ou Novo Concerto remete ao sacrifício do concerto de sangue registrado em Êxodo 24 verso 8, onde Moisés aspergia metade do sangue dos animais sacrificados no altar de Deus e a outra metade no povo. Isso estabelecia uma nova relação entre Deus e o povo. Este novo concerto, também descrito por Lucas e Paulo, foi antecipado em Jeremias 31 versos 31 a 34 e é qualitativamente superior ao antigo. O sofrimento vicário de Jesus é aludido no cântico do servo sofredor de Isaías 52 verso 13 a 53 verso 12. O derramamento do sangue tem implicações sacrificais. Jesus disse, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso recorda Mateus 1 verso 21, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Predição da negação de Pedro. O hino mencionado no versículo 30 refere-se a um dos hinos conclusivos da celebração da Páscoa. Este versículo serve de transição, encerrando a refeição pascal e movendo a cena para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que todos os discípulos se escandalizarão. Mateus usa esta palavra frequentemente. Esta deserção ocorrerá esta noite, destacando a rapidez com que os eventos estão prestes a se desenrolar. A profecia de Zacarias 13 verso 7, relativa ao ferimento do pastor e à dispersão do rebanho de Israel no exílio, será cumprida. Zacarias 9 a 14 apresenta o pastor-rei como uma figura messiânica. Aqui, Jesus prediz a ressurreição e antecipa a reunião dos discípulos na Galileia. Pedro, mais uma vez, contradiz enfaticamente Jesus, da mesma forma que fizera em Mateus 16 versos 21 a 23. Jesus prediz a negação tripla de Pedro, afirmando que ele negará conhecer Jesus.
Jesus no jardim do Getsêmani, o julgamento judaico e a negação de Pedro. Jesus e os discípulos deixam a cidade e atravessam o vale do Cedron, em direção ao Monte das Oliveiras, especificamente ao jardim do Getsêmani. O Evangelho de João descreve o local como um jardim, e Lucas observa que Jesus costumava ir ali frequentemente. Jesus leva consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Pedro é destacado por ser o principal apóstolo e Tiago e João tinham inconscientemente se oferecido para beber o cálice de Jesus. Estes 3 discípulos também testemunharam a transfiguração de Jesus. Mateus registra 3 sessões de oração angustiada. Jesus está cheio de tristeza. Ele se prostra com o rosto em terra, demonstrando tanto a agonia de sua alma quanto sua submissão ao Pai. Jesus se dirige a Deus como meu Pai e pergunta se é possível que o cálice lhe seja removido. Aqui, o cálice simboliza o sofrimento e a morte iminentes. Jesus volta aos 3 discípulos e os encontra dormindo, presumivelmente exaustos pela tensão dos últimos dias. Ele os repreende, dirigindo-se a Pedro como líder entre eles, questionando por que não conseguiram vigiar nem por uma hora em um momento de tamanha necessidade. O julgamento judaico e a negação de Pedro. Após o momento de oração no Getsêmani, Jesus é preso e levado para julgamento diante das autoridades judaicas. Durante esse tempo, Pedro segue Jesus à distância. Como Jesus havia predito, Pedro acaba negando Jesus 3 vezes antes do amanhecer, afirmando que não o conhece. Esta negação ocorre conforme Jesus havia profetizado, destacando a fragilidade humana mesmo entre os mais fervorosos seguidores de Cristo. Esses eventos sublinham a agonia emocional e espiritual de Jesus antes da crucificação, o cumprimento das profecias e a realização do plano divino para a redenção da humanidade. Preocupação de Jesus pelos discípulos e sua própria oração. Jesus exorta os discípulos a vigiarem e orarem, não apenas para sua própria preparação, mas também para evitar a tentação. Ele sabe que estão prestes a enfrentar uma provação significativa, na qual se comportarão inadequadamente como grupo. Há um paralelo claro entre esta ocasião de oração e a oração do Senhor: Pai, seja feita a tua vontade. Jesus praticou o que pregou ao orar fervorosamente. Mateus talvez destaque as 3 orações distintas de Jesus em contraste com as 3 negações de Pedro. A palavra ora indica que um acontecimento crucial é iminente. O Filho do Homem é frequentemente associado ao sofrimento e à morte de Jesus. Sabendo que Judas está prestes a traí-lo, Jesus ordena que os discípulos se levantem e partam. Ele está no controle da situação, pois a traição é uma parte necessária do plano de redenção e cumprimento das Escrituras. Na verdade, ele está dizendo: levantai-vos, vamos encontrar o meu traidor. Ninguém toma a vida de Jesus, ele a entrega voluntariamente. Esses momentos ressaltam a tensão entre a fraqueza humana e a soberania divina. Jesus, em sua angústia, mostra total submissão à vontade do Pai, enquanto seus discípulos, exaustos, falham em permanecer vigilantes. A traição de Judas e a negação de Pedro são fundamentais para o desenrolar do plano redentor, mostrando que, apesar da fraqueza e falhas humanas, o propósito divino prevalece. Prisão de Jesus. Ato traidor de Judas. Enquanto Jesus ainda falava, uma comitiva dos principais sacerdotes, acompanhada por uma grande multidão fortemente armada, chega com Judas. A grande multidão é necessária porque prender Jesus na cidade poderia provocar uma revolta popular, MT 21.46, então os líderes judeus optam por capturá-lo fora da cidade e à noite, quando menos pessoas estão por perto. No entanto, muitos peregrinos que vieram para a festa da Páscoa estavam acampados no Monte das Oliveiras. Por isso, os líderes judeus trazem uma multidão armada para capturar Jesus, temendo uma possível intervenção dos seguidores de Jesus.
A presença de numerosos peregrinos explica por que Judas precisa dar um sinal para identificar Jesus. O beijo, um sinal de respeito e lealdade, torna-se um símbolo de hipocrisia e traição. Entre alguns rabinos, um discípulo só podia beijar os pés ou a testa de seu mestre com permissão. A ação de Judas pode ter sido vista como presunçosa e desrespeitosa. Suas palavras a Jesus, chamando-o de Rabi, soam ocas e hipócritas. Jesus responde a Judas chamando-o de amigo, hetairos, uma repreensão irônica, pois não é a palavra grega habitualmente usada para amigo. Sócrates usava hetairos para se referir a seus alunos, significando companheiro, vizinho, camarada de farda, partidário político ou membro de uma fraternidade. No judaísmo, era usado para aludir aos que observavam escrupulosamente a lei. A palavra aparece 3 vezes em Mateus, cada uma carregada de um tom de ironia. Em cada ocasião, denota uma relação mutuamente vinculativa entre aquele que fala e aquele que ouve, que o último desconsiderou ou desprezou. Também conota o significado de companheiro de mesa, o que acentua a deslealdade de Judas, uma vez que ele tinha participado da ceia do Senhor, que ratificou o novo concerto e sua alegada submissão a Jesus. As próximas palavras de Jesus podem ser traduzidas como uma pergunta, a que vieste, ou como uma ordem, faze o que tu vieste fazer. A interpretação de uma ordem deve ser preferida, visto que Jesus sabe por que Judas veio, e Judas tem certeza de que Jesus sabe. Esta ordem ressalta mais uma vez que Jesus está no controle do que está acontecendo. Chegamos ao fim deste estudo profundo sobre a prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. Ao revisarmos os eventos que levaram à traição de Judas e à prisão de nosso Salvador, podemos contemplar não apenas a narrativa histórica, mas também as profundas lições espirituais que ela nos oferece. Vimos como Jesus, mesmo diante da traição e da adversidade iminente, permaneceu firme em seu propósito divino e em total submissão à vontade do Pai. Seu exemplo de amor incondicional e sacrifício nos inspira a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e compromisso com Deus. Que este estudo nos fortaleça na fé e nos conduza a uma maior dedicação ao seguimento de Cristo. Que possamos, assim como os discípulos no jardim do Getsêmani, vigiar e orar para resistir às tentações e permanecer fiéis ao chamado de Deus em nossas vidas. Agradeço por sua participação e interesse neste estudo. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Até a próxima vez!